Estamos de volta com um programa que discute a cultura do cancelamento com a doutora de comunicação da USP, professora da PUC, Poliana Ferrari, e a cientista política e professora da FESP, Tatiana Chicarino. Então, a gente estava falando sobre se a cultura do cancelamento no último bloco ela era positiva ou negativa. E agora, neste bloco, a gente pode aprofundar um pouquinho mais sobre esse assunto, professoras. E a gente pode falar também sobre o cancelamento e as fake news, né? A gente pode dizer que a gente chegou no limite da liberdade de expressão. O cancelamento e as notícias falsas podem enfraquecer a liberdade de expressão? Qual que é a opinião de vocês? Professora Poliana, primeiro, por favor. Olha, eu acho que já enfraqueceu, infelizmente, né? Eu acho que a gente vem, e não é recente, a gente concordo também com a colega que, assim, tanto o cancelamento quanto as fake news são antigas, né? A gente não pode esquecer escola base, outras fake news que geraram cancelamentos, acabaram com a reputação da família, da escola. Ao que a gente tem da eleição do Trump em 2016 para cá, é um aceleramento, porque as redes, né, causam um estrago absurdo, né? A pessoa tuitou uma coisa, ela está voando, quando ela chega no destino, a vida dela já está destruída, ela já perdeu o emprego, ela foi demitida. Então, assim, a rapidez do estrago é muito maior, né? E eu acho, por que eu falei no começo que desinformação, fake news, caminha com a cultura do cancelamento? Porque muitas vezes a gente vê casos de cantores acusados de estupro ou de alguma coisa, e daí, na verdade, era fake, não era verdade, mas aí a pessoa já foi cancelada, já perdeu o show, já teve a vida destruída. Então, essa liberdade de todo mundo tem voz, né? Eu lembro também do Humberto Eco, que falava, né, que a rede ia dar voz para quem não tinha o que falar, né? Muita gente critica, diz, não, a rede deu voz para todo mundo, mas essa possibilidade de você ter claro e dizer o que você quer, né? Muito impulsionado pelos políticos que dizem, falou mal de mim, isso é fake, falou mal, fui cancelado, virou um bordão, né? As pessoas brincam, estou sendo cancelado, e é muito sério, são dois sintomas seríssimos, né? Eu não gosto nem de quando fazem piada ou meme ou brincadeira, né? Então, eu acho que a gente chegou no limite mesmo, não é que a gente está chegando, não. Tatiana? Bom, complexo esse tema, né? Fake news tá na onda. Bom, eu acho que a gente tem que diferenciar um pouco a fake news como o compartilhamento de algo falso ou consumo e daquelas fake news, né? Que é o processo de desinformação, que é estratégico, que é orquestrado, que é bem diferente. Então, você percebe essas movimentações nas redes, principalmente quando a gente está falando de disputa política, né? Então, isso é diferente, né? Quando vem aquela onda, ela é paga, ela tem financiamento, não é algo espontâneo. Então, acho que essa é uma questão super importante para a gente pensar, né? Não colocar tudo que é fake news no mesmo balaio. Agora, o que nos falta é uma educação digital, né, de forma geral, para que a gente perceba o que é fake news, o que é desinformação, o que é... Eu tenho elementos suficientes para julgar aquela pessoa, porque no limite o que a gente está falando é sobre isso, né? É sobre um julgamento público, né? De um cantor, de uma cantora, enfim, uma chefe, etc. Pessoas que têm algum tipo de capital nas redes, né? Que aparecem bastante nas redes. Então, o que esse julgamento público nos mostra, né? Se a gente buscar lá na sociologia, tem um autor chamado José Álvaro Martins, que estudou linchamento já há bastante tempo, e a gente pode encontrar algumas semelhanças desse linchamento virtual nisso, né? E aí ele vai colocar, né, que o linchamento, ele vai, embora possa ter havido algum equívoco ou uma distorção de fala da pessoa inicialmente, a punição ela é muito maior. E, em geral, quando isso acontece, é que as instituições estão falhando. Que instituições que são essas, né? A gente pode pensar no caso dos linchamentos reais, né? As instituições de justiça, mas quando a gente pensa na internet, além das instituições da justiça, né? Que a Poliana falou, isso é caso de polícia, e muitas vezes é mesmo caso de polícia, a gente está falando de instituições que fazem a mediação no sentido de informar, né? Então, a gente pode pensar
na imprensa como tendo um processo de descrédito completo, né? Nas redes. Então, é nesse lugar também que as instituições estão combalidas ou sendo questionadas, que também floresce ainda mais esse tipo de comportamento. Uhum. Foi citado há pouco sobre a polarização, né? E o Brasil realmente vive esse momento de disputa narrativa, vamos dizer assim. Eu queria saber a avaliação de vocês desse atual momento em que a gente vive com todos esses desafios aqui em nosso país. Eu quero só comentar uma coisa que a Tatiana falou, que eu acho super importante, realmente, né? Você tem uma indústria do fake, né? Orquestrada, né? Preparada, a gente viu isso na Amazônia, nas vacinas, né? Olha o movimento antivacina, o estrago que causou, né? A própria Unesco diz que é o maior estrago, né? A desinformação, o maior estrago de sarampo, rubéola, mundialmente, que estavam erradicadas. Então, tem uma indústria orquestrada mesmo, né, que estimula o cancelamento, porque coloca essa polarização lado A, lado B, né, o preto e o branco, fica colocando distorce a história, né, o caso do nazismo, enfim, você distorce a história de acordo com o que interessa e tem os compartilhamentos que a pessoa caiu, né, no texto que foi fisgado ali pelo WhatsApp. E outra coisa importante, daí já respondendo como a gente está nesse momento nosso aqui, né, da polarização, eu acho que a imprensa, eu sou jornalista e eu sempre falo isso, até que a desinformação, essa crise fez bem, me entendam, no meio da crise, mas fez bem para a imprensa se reorganizar, né, para a imprensa virar prestação de serviço, que sempre foi o papel dela. A imprensa foi perdendo também, ela não é culpada pelo fake ou pela cultura do cancelamento, mas uma imprensa que foi cultuando, né, a opinião, os blogs, o colunista, os cliques dos portais, enfim, foi deixando mais fraco, né, essa checagem e esse olhar de prestação de serviço, também ajudou, né, as pessoas desacreditarem e começarem a acreditar no tio do grupo do WhatsApp, né, acreditar no grupo da timeline, no grupo fechado do Face. Muita gente te responde isso. Onde você se informa? Me informo pelo WhatsApp, pelo Facebook. Não são fontes de informação, né? Então, eu acho que você vê que é um cenário que tem muita coisa, como se estivesse fazendo uma feijoada para os nossos... tem muita coisa. Então, tem o enfraquecimento da credibilidade da imprensa mundialmente. Aí você tem, por exemplo, pega o Brasil, uma população pobre que tem um celular, né, pré-pago, que basicamente ela tem de graça o quê? O WhatsApp, Facebook. Aí ela se informa pelo grupo da família. A distorção, falta educação para as redes, educação midiática. Então, as pessoas acreditam no áudio que mandou o grupo do tio, não sabe se aquele áudio é verdadeiro, não é verdadeiro. Acreditam em títulos bombásticos e chamadas bombásticas, né, que chamam a atenção, que são absurdos, né, desde terraplanismo. E aí, essas coisas vão sendo propagadas. Então, você tem baixa educação midiática, você tem uma polarização política absurda, você tem a indústria do fake trabalhando dia e noite, e aí o cancelamento é um componente nessa feijoada toda, né? Então, acho que a gente está num momento bem ruim, vem eleição aí, né? Se vocês me perguntarem, vai ter fake news? Muito. Vai ter cancelamento? Muito. Então, assim, acho que a gente tem que ter esse cuidado, não compartilhar, ter o cuidado do que está lendo, qual é a fonte de informação, ter respeito pelo outro, o outro pode ter uma opinião diferente da sua, mas ele é um ser humano, né? E eu sempre digo isso, assim, se a pessoa para na vaga do idoso, ou se ela passa por cima do sinal vermelho, ela também faz barbaridades na rede. Não acredito que tenham comportamentos éticos e bacanas no dia a dia, e aí a pessoa é outra pessoa surreal na rede, né? Ela também deve cancelar presencialmente, ela deve ser um horror também. Então, a gente acho que um pouco tem que ser uma autoanálise, acho que é o momento, né, dessa eu esperava, né, que a pandemia desse essa reflexão, e a gente vê que, né, muita gente refletiu, mas muita gente quer voltar ao que era e não está preocupado muito mais nem com vírus, nem com nada. E, então, assim, como que você ataca o seu vizinho, ou como você não respeita, ou como que você compartilha, ou como você não checa,
né? Então, são muitas coisas que é uma reflexão de quase como conviver, né? A gente não vai perder as redes, né? Ninguém vai ficar sem celular, assim. Mas como que a gente faz um bom uso dessas coisas. Então, eu vejo que o Brasil está num momento muito, muito delicado, muito. Tá. A gente tem que chamar o intervalo, Tatiana, mas estou guardando a sua resposta. Eu falo demais, né? Imagina, demais, Tatiana, desculpa. A gente está aqui nesse espaço justamente para ouvi-las. Então, eu vou chamar o intervalo, daqui a pouco a gente volta com a resposta da professora Tatiana sobre a cultura do cancelamento, o crescimento de fake news e essa disputa de polaridades narrativas aqui no nosso país. A gente volta já.